CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos nossos ouvintes. Estamos de volta, iniciando hoje o livro Céu e Inferno em nossas lives. E vamos começar desde a orelhinha do livro até a última página. Com que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos ler o Evangelho, fazer a prece e iniciar nossos estudos. De 9 horas, atrasou um pouquinho por problemas técnicos. Estamos com um problema técnico, entende? Então atrasamos um pouquinho. Todas as quintas-feiras estudaremos tanto o livro dos médiuns, de 8 às 9, em seguida o Céu e o Inferno. Vamos ler, né? Capítulo 1. Não vim destruir a lei. Instruções dos Espíritos, item 1. Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei, ou os profetas. Eu não vim destruí-los, mas cumpri-los. Porquanto eu vos digo, em verdade que o céu e a terra não passarão sem que se cumpra perfeitamente tudo o que está na lei, até o último iota, o último ponto. Mateus 5, 17 e 18. Não sou fácil, eu não conheço o patrono do céu e inferno, não. Querido Jesus, estamos iniciando mais um livro para ser estudado em nossa casa de amor. O livro Céu e o Inferno. Pedimos a tua ajuda, o teu esclarecimento, a tua inspiração, através dos nossos benfeitores, do altivo, diretor da nossa casa, junto com os nossos amigos queridos. E chamamos, Senhor, também o nosso patrono. E elegemos para nosso patrono o nosso irmão, o professor José Jorge, para nos inspirar nesta manhã. Que seja em nome desse irmão querido, que seja em nome do altivo diretor da nossa casa, que seja em nome do amor, pois tudo aquilo que fazemos é com amor, Senhor. Em nome do nosso amor, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus, nosso Pai, que iniciamos os estudos da manhã de hoje. Que assim seja. Então vamos lá. Temos um patrono novo, o professor José Jorge, para nos inspirar aqui nos estudos. É bom que o nome dele está aqui pertinho da gente. Podia ser a Gênese, podia ser o Céu e o Inferno. Ele é o nosso patrono do Céu e Inferno. Né? Então vamos lá. Estamos iniciando o nosso livro aqui, ó, o Céu e o Inferno. Ou Justiça segundo o Espiritismo, edição CELD, Centro Espírita Altivo, Centro Espírita Leão Denis. Então, o livro Céu e Inferno, ou a Justiça Divina, segundo o Espiritismo. A gente vai ver aqui várias questões sobre os anjos, sobre o demônio, a teoria dos anjos decaídos, ou demônios, a teoria do céu, do inferno, o que a igreja trouxe como base para falar sobre o inferno, a existência do inferno, a criação do inferno, e as refutações de Kardec com relação a essas teorias. Veremos que o espírito é imortal e a evocação que Kardec fez de vários espíritos. E ele dividiu em categorias, como
espíritos felizes. Quem são esses espíritos? O que eles fizeram para serem felizes? Espíritos em condições mediúnicas. Espíritos, não é condições mediúnicas. Espíritos felizes, espíritos em condições medianas, espíritos inferiores. Melhorou? Vamos lá. Melhorou? Vamos lá. Nós estaremos, ele evocou alguns espíritos em condições felizes, que nós vamos ver o que eles fizeram para ser felizes. Espíritos em condições medianas, espíritos sofredores, espíritos suicidas, espíritos arrependidos, criminosos arrependidos, espíritos endurecidos e espíritos em expiações terrestres. Tudo nós veremos nesse livro que estamos iniciando agora. Nessa parte aqui do livro, na orelhinha do livro, a edição trouxe aqui algumas palavras sobre Allan Kardec. Eu não vou ler, eu vou falar para vocês fixarem. Então ele está dizendo que Allan Kardec, quem foi Allan Kardec? Foi o codificador da doutrina espírita. Ele usou esse nome é um pseudônimo, pseudo, falso, um falso nome. Pseudônimo é falso nome, falso nome. O nome dele verdadeiro, vocês já ouviram. Se você acertar, você está com os olhos cheios de lágrimas. Se você acertar, você vai ganhar o celular da Dilane. Qual o verdadeiro nome de Allan Kardec? Perdeu o celular? Nós falamos isso na aula passada, você estava aí. Hippolyte Léon Denisard Rivail. Hippolyte Léon Denisard Rivail era um professor de matemática, um professor de aritmética, um professor de ciências. Ele era um poliglota. Ele falava, além do francês, a sua língua mãe, língua nativa, alemão, inglês, italiano e um pouco de holandês. Ele traduziu vários livros do alemão para o francês, do inglês para o francês. E ele foi um pedagogo, um grande pedagogo, discípulo de Pestalozzi. Pestalozzi tinha a sua instituição em Verdun, na Suíça. E Kardec foi estudar com Pestalozzi. E ele era um aluno tão aplicado que quando Pestalozzi precisava se ausentar, era ele que assumia a direção lá do Instituto, dava aula no lugar de Pestalozzi. Quando ele retorna para Paris, ele abre uma escola semelhante àquela de Pestalozzi. Abre uma escola dando essas aulas, essas matérias todas. Então ele era muito conhecido na França. Um grande pedagogo, professor. E para ele não misturar o nome que ele tinha com uma nova doutrina que ele estava pesquisando, ele não queria colocar o nome dele na nova pesquisa, ele deu esse pseudônimo de Allan Kardec. E por que ele deu esse pseudônimo de Allan Kardec? Porque o Espírito de Verdade, numa mensagem, disse que ele tinha sido um sacerdote druida. E como druida, ele teve esse nome de Allan Kardec. Druida é um sacerdote do povo céltico. Os celtas abrigaram ali a região da França, toda aquela parte central ali da Europa. França, Holanda, Irlanda, Escócia. Parte da Alemanha, eles habitaram aquela região.
e depois foram conquistados pelos romanos. Os romanos conquistaram toda aquela área e depois a geografia ali da Europa foi, devido às guerras, esses conflitos, foi tomando a sua configuração e tem hoje a que nós conhecemos. Então, Allan Kardec nasceu no dia 4, no dia 3, muito bom, quero ver se você estava prestando atenção, muito bem, dia 3 de outubro de 1804, 3 de outubro de 1804, e ele começou a analisar os fenômenos, o áudio. Então me dá aqui. Ah, melhorou? É. É o cabo. Então vamos rever de novo que em casa. Ouviram em casa direitinho que eu falei? Não. Tá bom. Então me desculpem em casa, foi um problema técnico. Já resolvido pelos nossos técnicos. O áudio estava meio baixo. Então nós estávamos falando do livro Céu e Inferno, falando de Allan Kardec, falando do seu verdadeiro nome, Hippolyte Léon Denisard Rivaio, e ele começou as pesquisas com o Espiritismo em 1854, com o chamado fenômeno das mesas girantes, que repercutiu por toda a Europa, também na América, mas em toda a Europa. E como Paris era a capital do mundo na época, dali surgia todas as modas, né? Tínhamos vindo, melhorou? Tinha recém saído de uma revolução, na época de Kardec, tinha terminado a Revolução Francesa. Napoleão tinha desencarnado, acho que foi em 1825 que Napoleão desencarnou, 24, 25. Então, muitos conflitos, foi derrubado o absolutismo com a Revolução Francesa, na época de Kardec estava no poder Napoleão III, uma confusão tremenda na França, na Europa, a igreja sem prestígio, a monarquia tinha caído, e surgem ali muitos filósofos materialistas. Ontem você está falando bastante de Hegel. Hegel é um dos filósofos materialistas, Augusto Comte e tantos outros, trazendo as suas teorias sobre a vida, já que a Igreja Católica não mais atendia aos anseios daquelas pessoas, do povo. Então, cabeças pensantes surgiram com ideias materialistas. Surge ali no seio desse povo, a doutrina espírita. As mesas se mexem, andam, e através desse fenômeno surgiu a doutrina espírita. Fruto da observação, da inteligência, da capacidade de Allan Kardec. Na aula ontem nós falamos dele também, perguntamos às meninas aqui, que são jovens, e ainda hoje se brinca com um copo na escola, não é? O copo mexe para lá, o copo mexe para cá, ou o compasso, ou a tesoura, como já ouvi aí, uma opção de coisa. Linha, eu não sei como é que é da linha. Como é que é da linha que vocês fazem lá? Então, o que se faz hoje era exatamente o que acontecia naquela época. Hoje ainda tem gente que pergunta coisas fúteis aos espíritos e não sabe nem que tem espírito ali. Acha que é o copo que está falando, que está respondendo. Como naquela época as pessoas achavam que era mesa. E Kardec disse assim: mesa não tem cérebro. Como é que uma mesa pode me responder alguma coisa? E a partir daí se desenrolou toda a doutrina que conhecemos hoje. Então, no ano de 1854, ele observa os fenômenos. No ano de 1857, 3 anos depois, ele lança a primeira edição do Livro dos Espíritos, que vem com 540 perguntas. Mais tarde vem a segunda edição. Então, em 1857, ele lança o Livro dos Espíritos.
Em 1861, 4 anos depois, lança o Livro dos Médiuns, 1861. Em 1864, está na orelhinha atrás, ó, na última. Em 1864, ele lança o Evangelho segundo o Espiritismo. Em 1865, o Céu e o Inferno, o livro Céu e Inferno, que vai falar justamente da justiça divina segundo o Espiritismo. Em 65. Depois, em 68, ele lança a Gênese. Em 69, ele desencarna. Então, tem aí 14 anos. Então, Kardec foi enxuto, objetivo, com as obras básicas. Hoje, nós temos obras subsidiárias, baseado em Kardec, como são as obras de André Luiz, de Emmanuel, da Dona Ivone, de Leon Denis, que abre ainda mais a nossa mente, a nossa visão, o nosso entendimento sobre o mundo espiritual e essa relação deles conosco, a influência dos espíritos em nossas vidas. Então, basicamente, é isso aqui, essa introdução que está aqui na orelhinha do nosso livro. Sim, o outro fato importante é o casamento dele com Amélie Boudet, que aconteceu em 1832. Então, com 28 anos, ele se casa. E a Dona Amélie Boudet o ajuda muito, o apoia muito em toda a sua vida. Eles não tiveram filhos. Creio que falamos tudo que deveríamos nessa introdução. A gente abre a página, né, seguinte, está escrito aqui, o livro Céu e Inferno ou Justiça Divina segundo o Espiritismo. É a cópia da capa. Aí está aqui. Allan Kardec, autor do Livro dos Espíritos, o Céu e o Inferno ou Justiça segundo o Espiritismo. Faltou dizer que o Livro dos Espíritos é a coluna mestra da doutrina espírita. É a base, é o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos nós podemos dividir em 4 partes. A primeira parte do Livro dos Espíritos surgiu o livro A Gênese. A segunda parte, que trata do mundo espiritual ou do mundo dos espíritos, surgiu o Livro dos Médiuns. A terceira parte, que trata das leis morais, surgiu a continuidade do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. E da quarta parte, da Justiça Divina, surgiu aqui o livro O Céu e o Inferno. Então essas obras são, como O Céu e o Inferno, o Livro dos Médiuns, a Gênese e o Evangelho, costelas ali do Livro dos Espíritos. Tudo bem até aí? Alguma pergunta? Question? Então vamos continuar. Contendo. O que contém esse livro? Achou? O exame comparado das doutrinas sobre a passagem da vida corporal à vida espiritual. As penas e as recompensas futuras. Os anjos, os demônios, as penas eternas e etc. Seguido de inúmeros exemplos sobre a situação real da alma durante e após a morte. Como é que fica a alma durante a morte? Como é que é o momento da morte? Como é que fica depois que morreu? Como é que ela fica? Qual é a situação dela? Vai para o céu? Vai para o inferno? E o que acontece? Isso aqui nós vamos ver aqui. Então essa aqui é a segunda edição do livro Céu e Inferno. E a gente tem aqui uma passagem de Ezequiel, que eu gosto muito, na página de rosto, aí embaixo. Eu juro por mim mesmo, disse o Senhor Deus, que não quero a morte do ímpio, mas que o ímpio se converta, que ele deixe seu mau caminho e que viva. Ezequiel, capítulo 28, versículo 11. Um dos profetas do Antigo Testamento. Vou ler novamente.
Eu juro por mim mesmo, disse o Senhor, Deus, que não quero a morte do ímpio. O ímpio é o pecador, o desnaturado, o insensível. Então ele não quer a morte do pecador, mas que ele, o pecador, o ímpio, se converta e que deixe seu mau caminho e viva. Então está nas profecias que Deus não quer condenar a sua obra. Deus não nos condena. Todos somos filhos de Deus. E a gente só vai compreender isso compreendendo reencarnação, tá? Então vamos ter aqui vários estudos sobre reencarnação. Aí a gente vai entender essa questão da salvação, né, entre aspas, para nós outros. Alguma pergunta? Não? No question? Aí vem o retrato de Allan Kardec, nasceu em 1804 e morreu em 1869. Vamos continuar aqui, ó. Tem uma página aqui em francês, eu não sei ler francês, mas vou traduzir para vocês. Essa página aqui daqui, ó. Ciel et l'enfer. Olha o meu francês aí, ó, gastando o meu por francês. Então ele está dizendo, o céu e o inferno, a justiça segundo o Espiritismo, contendo o exame comparado das doutrinas sobre a passagem da vida corporal à vida espiritual, as penas e as recompensas futuras, os anjos e os demônios, penas eternas, etc. Segundo a doutrina espírita, por Allan Kardec, autor do Livro dos Espíritos. Aí vem essa outra passagem de Ezequiel, que nós lemos, o sumário, e vamos lá para a nota da editora. Nota da editora. É pequenininha essa nota, é lá do Centro Espírita Leon Denis. Ele diz o seguinte, o CELD é Centro Espírita Leon Denis. O CELD apresenta aos seus leitores o céu e o inferno de Allan Kardec. Para nossa tradução, utilizamos como base a primeira edição da obra, publicada em 1865, e a comparamos linha a linha com a quarta edição que veio a público em 1869. Nessa comparação, podemos constatar as diferenças existentes entre duas edições, porquanto há trechos que constam em uma e não aparecem na outra, isto de forma recíproca. Resolvemos então acrescentar à primeira edição a matéria encontrada na quarta, formando um único texto que acreditamos será de grande interesse para os pesquisadores e estudiosos da doutrina espírita. Neste trabalho, a ordem dos parágrafos, que em alguns capítulos dos originais franceses difere da primeira para a quarta edição, obedece a que consta na primeira edição. Porém, embora na edição de lançamento os parágrafos não sejam numerados, decidimos numerá-lo na nossa tradução, seguindo o exemplo da quarta edição, por achar que assim será mais fácil localizar determinados trechos dentro de cada capítulo. Para melhor esclarecimento dos leitores, assinalamos todas as diferenças por nós encontradas nas duas edições, por intermédio de notas de rodapé. Quanto à matéria acrescentada, demos-lhe um destaque visual, fazendo a sua inserção em um tipo de letra taoma, diferente da utilizada no restante do texto, Times New Roman, do romano, né? Esperamos que o nosso objetivo, que é o proporcionar um maior conhecimento sobre o céu e o inferno, obra tão importante que o mestre Allan Kardec nos deixou, seja alcançado por todos os que dedicarem à leitura da tradução que ora lhe apresentamos. Então essa é uma nota da editora CELD. Eu acho essa tradução muito boa, muito interessante. E ele comparou, então, a primeira edição lançada por Kardec com a quarta edição. O que tinha numa e não tinha na outra, foi tudo colocado aqui e destacado com letra diferente. Né? Aí vem um prefácio. Esse prefácio aqui é de Allan Kardec. Tá? Então a gente vai ter que ler mesmo, não tem jeito, depois vai ficar mais tranquilo o entendimento. Vamos lá. Prefácio.
O título desta obra indica claramente o seu objetivo. Agora vocês imaginam a igreja tomando conhecimento disso, hein? Ou tomando conhecimento, como ela não ficou, né? Como Kardec foi perseguido. O título desta obra indica claramente o seu objetivo. Nela reunimos todos os elementos aptos a esclarecer o homem sobre seu destino. Qual o destino? Para onde você vai? Para o céu ou para o inferno. Como em outros escritos nossos sobre É isso que ele fala, né? seu destino. Como em outros escritos nossos sobre a doutrina espírita, nada lhe inserimos que fosse o produto de um sistema pré-concebido ou de uma concepção pessoal que não teria nenhuma autoridade. Tudo foi deduzido da observação e da concordância dos fatos. Então Kardec trouxe aqui os fatos que ele analisou através da mediunidade, através da manifestação dos espíritos. O Livro dos Espíritos, ou melhor, em O Livro dos Espíritos, se encerram as bases fundamentais do Espiritismo, como nós dissemos. É a coluna mestra da doutrina espírita, é o Livro dos Espíritos. Ele é a pedra angular, o edifício. É o Livro dos Espíritos. Todos os princípios da doutrina ali estão colocados, até aqueles que devem fazer o seu remate. Mas era necessário mostrar os seus desdobramentos, dela deduzir todas as consequências e todas as aplicações, à proporção que elas se patenteavam pelo ensino complementar dos espíritos e por novas observações. Foi o que fizemos em O Livro dos Médiuns, em O Evangelho segundo o Espiritismo, com pontos de vistas particulares. É o que fazemos nesta obra com outro ponto de vista, e é o que faremos sucessivamente naqueles que nos faltam publicar e que virão ao seu tempo. Então o que ele está dizendo? Imagine, o Livro dos Espíritos é a base. Então tinham dessas partes... Imagine, o Livro dos Espíritos é a base. Então tinham dessas partes que nós... Então, foi pego, precisava aprofundar ainda mais cada parte dessa do Livro dos Espíritos. Se aprofundasse dentro do próprio livro, ia ficar um livro desse tamanho assim, ó. Né? Aí o que ele fez? O livro O Céu e o Inferno, de uma das partes. E ali foi acrescentado os detalhes que seriam precisos. Como aconteceu com o Evangelho, como aconteceu com o Livro dos Médiuns, como aconteceu com a Gênesis. Tudo bem? É isso que ele está dizendo. Essa parte aqui é um pouquinho maçante, mas só um pouquinho de paciência, que daqui a pouco a gente vai para coisas que vai despertar bastante o interesse nosso. As ideias novas somente frutificam quando a Terra está preparada para recebê-las. Interessante essa frase, ó. As ideias novas somente frutificam quando a Terra está preparada para recebê-las. Assim acontece em todos os pontos, em todas as necessidades nossas, tanto no campo científico quanto no campo moral. Então um avião, por exemplo, veio na sua época certa. Imagine se o avião viesse somente hoje, o invento, Santos Dumont nascesse hoje. Olha quanto atraso. E antes, 1000 anos antes, não tinha como vir. As vacinas, as curas para as doenças, tudo vem acontecendo na sua época certa, com o desenvolver do homem, tanto intelectual quanto moralmente. E assim surgiu a doutrina espírita. A doutrina espírita veio na sua época certa. Num determinado momento, veio Moisés. Num outro, Jesus. Num outro, a manifestação dos espíritos. Cada um na sua época certa. Não podia ser o contrário.
Imagine Moisés falando disso aqui tudo abertamente. Jesus já não pôde dizer. Tanto que Jesus afirmou que enviaria um Consolador, que nos faria relembrar tudo o que ele ensinou e nos ensinar o que ele não pôde ensinar. Então, além de consolar, relembra o que Jesus disse e ensina. É assim a doutrina espírita. Ora, não convém entender como terra preparada algumas inteligências precoces que apenas dariam frutos isolados, mas uma certa harmonia na predisposição geral, a fim de que ela não somente dê frutos mais abundantes, mas que a ideia, achando o maior número de pontos de apoio, encontre menos oposição e seja mais forte para resistir aos seus antagonistas. O Evangelho segundo o Espiritismo já foi um passo à frente. O céu e o inferno é um passo a mais, cujo alcance será facilmente compreendido, porque toca no ponto mais sensível de certas questões, porém ele não devia vir mais cedo. Então ele vem na época certa. Então já foi um problema o lançamento do Evangelho segundo o Espiritismo, um problema sério com a igreja. Depois vem o céu e o inferno. Então, certinho. Vocês imaginam se Kardec surgisse a doutrina espírita, aqueles médiuns todos, não vamos botar muito tempo não. Foi 1800, século XIX. Se acontecesse no século XVI, por exemplo, no século XVII, século XVIII, foi no século XVIII, 1700 e pouco. Ela não vigiria. A Inquisição ia condenar todo mundo. Queimar todo mundo. Só não queimaram Kardec em praça pública porque não podia mais, não tinha mais como fazer isso. Mas o que foi que fizeram? Não podia queimar Kardec e queimaram os livros. No Auto de Fé de Barcelona. O Kardec mandou os livros para a Espanha, o bispo mandou queimar aqueles livros todos, porque eram obras demoníacas. O Kardec ficou danado da vida com aquilo. E os espíritos disseram a ele, calma, deixa, isso vai fazer muito mais bem do que mal. Porque o povão disse assim, o que tem aí que a gente não pode ler? O que ele está proibindo de ler? Divulgou mais ainda a doutrina espírita. Se pudesse, tinha mandado Kardec. As meninas que colaboraram, eu peço para vocês ver o filme de Kardec, que é muito bom, da família Boudin, eu não sei, é assim que fala? Boudin. Pois é. Como era o nome delas? Quero o nome dela. Julie? Pesquisei, eu não vou dizer. Vocês não esquecerem. Julie, vocês falaram. Falta uma. Então, a casa dela foi apedrejada. Elas foram apedrejadas. Por muito menos o povão incitado lá pelas igrejas. As meninas sofriam bullying na escola. Eram chamadas de bruxas. Tiveram que mudar de Paris. Então, se viesse um pouquinho antes, iam queimar todo mundo. E a doutrina ia morrer ali mesmo. Ia morrer ali mesmo. Porque se pudesse, tinha queimado as meninas, tinha queimado Kardec, a esposa de Kardec e todo mundo. Então, tudo vem na hora certa. E os livros também vieram em hora certa. Tudo ordenado, coordenado pelo mundo espiritual, pelo Espírito de verdade, que é o próprio Jesus. Se considerarmos a época em que o Espiritismo surgiu, reconheceremos sem dificuldade que ele veio no momento oportuno. Olha aí, tudo que a gente acabou de dizer. Nem mais cedo, nem mais tarde, no momento certo. Mais cedo teria abortado, porque as simpatias não sendo suficientemente numerosas, ele sucumbiria aos golpes dos seus adversários. Mais tarde,
teria lhe faltado a ocasião favorável para apresentar-se as ideias. As ideias poderiam tomar um outro curso, do qual seria difícil afastá-la. Era preciso deixar as antigas ideias o tempo de se deteriorarem e de provar sua insuficiência antes de apresentar as novas. Não, a Ruth era uma médium sonâmbula. Tem a Ruth. Vamos lá. Caroline, um negócio assim. É Julie Caroline. Irmã Sidufo veio depois. Vem essa Ruth, que é um médium sonâmbulo. É Caroline Julie. Então vamos lá. É bom vocês pesquisarem para vocês não esquecerem. Vão ali, olha, pesquisar, está aqui. Aí vocês não esquecem, que a gente fala toda hora. Olha Kardec se colocando aqui que a doutrina veio no momento certo. As ideias prematuras não são bem-sucedidas, porque não se tem maturidade para compreendê-las e porque a necessidade de uma mudança de posição ainda não nos se faz sentir. Hoje está evidente para todas as pessoas que um imenso movimento se manifesta no modo de pensar. Uma reação formidável se opera na direção do progresso contra o espírito estacionário ou retrógrado da rotina. Porque estava tudo parado, tudo naquele marasmo. A doutrina espírita mexeu com o mundo religioso. Os espíritos receberam ordem de Deus e eles sempre se manifestaram, mas nessa época eles vieram em milhares, milhões, se espalhando pelo mundo inteiro, a ponto de governos se preocuparem com isso. Então foi uma febre no mundo inteiro. Por exemplo, o governo da Inglaterra ficou muito incomodado e pegou o seu melhor cientista para investigar os fenômenos espíritas. Então, não foi só na França, foi no mundo inteiro. Mas é na França que estava Allan Kardec. Ele conseguiu tirar o que era necessário dessas manifestações. Ele foi o único. Os outros brincavam, como se brinca com um copo até hoje. Os satisfeitos das vésperas são os impacientes do dia seguinte. A humanidade está em trabalho de criação. Existe alguma coisa no ar, uma força irresistível que impulsiona para a frente. Ela é como um jovem saído da adolescência que entrevê novos horizontes, sem os determinar, e sacode os coeiros da infância. Desejamos qualquer coisa de melhor, alimentos mais sólidos para a razão. Porém, esse melhor ainda é indeterminado. Todos o procuram, todos nele trabalham, desde o crente até o incrédulo, desde o operário até o sábio. O universo é um vasto canteiro de obras. Uns destroem, outros constroem, outros reconstroem. Cada um talha uma pedra para o novo edifício, do qual só o grande arquiteto possui o plano definitivo e cuja organização só se compreenderá quando suas formas começarem a se desenhar sobre a superfície do solo. É o momento que a soberana sabedoria escolheu para a vinda do Espiritismo. Então as ideias do mundo vão progredindo. À medida que o homem vai progredindo, vem novas ideias. A doutrina espírita é a última manifestação. A doutrina espírita está com todas as verdades que existem no universo? Não. Que existem no universo? Não. Mais para frente, com o homem mais desenvolvido, virão outras desenvolvimento dessas mesmas ideias. Como se desenvolveu o pensamento das tábuas da lei com Moisés,
com Jesus e o Espiritismo desenvolvendo mais ainda, se desenvolverá muito mais. Tem muita coisa que a gente não aprende, não tem capacidade de aprender, que estão aqui nessas questões. Estão aqui. E que a gente entende, mas não compreende. Por exemplo, várias ideias, são várias, mas se a gente pegar e quando a gente fala que o princípio inteligente está no reino mineral, vegetal, animal, e depois ele passa para o hominal. No reino hominal, a gente passa a ser o alma ou espírito, deixou de ser espírito inteligente. Como que isso acontece? Qual o mecanismo do reino animal para o reino hominal? Do reino vegetal para o reino animal? A gente não sabe. Então muito tem que se ver ainda. Mas não é o momento. A gente não compreende Deus. A gente não compreende Deus. A gente sabe que Deus existe. Pela obra se reconhece o autor, como nós falamos aqui, acho que foi no início do outro estudo. Mas como é que pode um ser que foi incriado, como é que pode um ser que não tem princípio nem tem fim, mas ele é? Ele é. Ele existe. Deus é. É tudo. É o que a gente pode dizer. Isso é definição? Não é, a gente não sabe. Jesus deu uma definição. Deus é Pai. Tudo bem. Deus é Pai, amoroso, bom, justo. Mas aí, onisciente, justo, soberanamente justo, único. Mas ainda está no campo filosófico. Você não compreende Deus. Então falta muito ainda. A gente não tem condições de compreender Deus. Dizem os Espíritos, lá no Livro dos Espíritos, falta-nos um sentido. Um sentido. Esse sentido cremos que é o amor. Ainda não aprendemos a amar. Enquanto não aprendermos a amar, não vamos conhecer Deus. Alguma pergunta? Vocês estão cansados? Eu sei, volto a dizer, isso aqui é só para a gente se situar, tá? É um pouquinho maçante mesmo. Falta aqui uma página ainda. Falta uma página. Os espíritos que presidem o grande movimento regenerador agem, olha, tudo há um movimento, há um ser pensante, há uma condução. Não é aleatório, há um objetivo. Os espíritos que presidem um grande movimento regenerador agem, então, com mais sabedoria e previdência do que os homens podem fazê-lo, porque os espíritos abrangem a marcha geral dos conhecimentos, enquanto que nós vemos apenas o círculo limitado do nosso horizonte. Tendo chegado os tempos da renovação, de acordo com os decretos divinos, era necessário que no meio das ruínas do velho edifício, o homem, para não se desencorajar, entrevisse as bases da nova ordem de coisas. Era necessário que o marujo pudesse perceber a estrela polar que deve guiá-lo para o porto. A sabedoria dos espíritos que se mostrou no aparecimento do espiritismo, revelado quase instantaneamente por toda a terra na época mais propícia, não é menos evidente na ordem e na gradação lógica das revelações complementares sucessivas. Não depende de ninguém constranger-lhes a vontade a esse respeito, porque os espíritos não regulam seus ensinamentos ao gosto da impaciência dos homens. Não basta dizer, nós queremos ter tal coisa, para que ela nos seja dada. E ainda menos nos convém dizer a Deus, julgamos que chegou para vós o momento de dar tal coisa. Nós mesmos nos julgamos bastante avançados para recebê-la, porquanto isso seria dizer-lhe,
nós sabemos melhor do que vós o que convém fazer. Aos impacientes, os Espíritos respondem: começai primeiro por saber muito, aprender muito e principalmente praticar muito o que sabeis, a fim de que Deus vos julgue dignos de aprender mais. Depois, quando chegar o momento, saberemos agir, escolheremos nossos instrumentos. Ó, ele disse aqui tudo que a gente acabou de falar. O momento certo, as ideias chegam. Vocês estão vendo com essa análise, eu sei que é um pouco até de difícil, quem não está com o livro, de acompanhar e entender, que existe uma coordenação superior por trás de tudo isso. A pessoa que vai ali na esquina consultar o espírito através de um médium qualquer, através de um búzio, de uma carta, que paga, quantas vezes já chega gente aqui querendo conversar e às vezes antes me pergunta: quanto é a consulta? Dá vontade de rir. E quando termina, no outro dia atendemos aqui uma senhora e trouxe a sua filha, mas a sua filha já tinha seus 40 anos, né? Uma jovem senhora com a mãe. Fez a pergunta e tal. Aí ela falou assim: mas eu queria consultar um espírito, eu quero falar com o espírito. O que ele tem para me dizer sobre isso, isso, isso e isso? E a gente disse para ela assim: nós já te dissemos, nós já te respondemos. Se o espírito materializar aqui, ele vai dizer tudo que foi dito, tudo que a senhora acabou de ouvir. Ela, isso é. Ela queria algo mirabolante. Quando terminou a conversa, depois de uma hora e pouco de conversa aqui, ela falou assim: quanto é? Ela foi boba, perguntou depois, né? Tinha que perguntar antes. Porque falta entendimento, falta compreensão. A pessoa vai ali, acolá, lá. Ela não veio somente aqui. Ela percorreu vários lugares. E o que ela queria era que sumisse com a mediunidade dela, da filha, que acabasse. A filha e a mãe com 82 anos, nunca quis trabalhar, imaginam como ela não estava. E a filha estava ficando biruta, igual a ela. Então, foi em vários lugares. Veio aqui para acabar com aquilo. Ela não queria saber daquilo, não queria saber de ouvir espírito, não quer saber de espírito, como se nós pudéssemos acabar com o mundo espiritual. Ou dizer assim para os espíritos: não vai mais falar com ela não, deixa ela em paz. Nós não temos o poder para isso. Por isso, todo esse entendimento, há toda uma ciência por trás disso, um poder mais elevado, um poder divino, porque tudo progride, os mundos progridem, as sociedades progridem, todos nós progredimos, tudo cresce. Tudo na natureza é lei natural. O crescimento. Tudo cresce. Você joga um caroço de feijão no chão, ele nasce, ele brota. Tudo cresce. E o ser humano cresce. Olha para trás. Olha 100 anos atrás. Olha hoje. Não precisamos ir a 1000, 2000, 3000 anos atrás não, que a gente nem vai imaginar. Mas 100 anos está pertinho, a gente sabe. Olha, 40 anos atrás. Pronto, todo mundo aqui tem mais de 40, menos elas ali. Tem 12, 13, né? Todo mundo aqui tem mais de 40. Como era 40 anos atrás? Como a sociedade mudou, como o mundo mudou, como as coisas evoluíram. Pronto, elas não pegaram, acho que elas pegaram. Eu me lembro que quando surgiu o celular, era um tijolão, chamava de tijolão, lembra? Mas era um tijolo mesmo, assim, né? Pesadão. E eu tinha um vizinho, meu vizinho, ele tinha um poder aquisitivo melhor, ele comprou um tijolão daquele, ele tinha. Eu acho que na minha casa não tinha nem ainda telefone fixo, acho que eu já tinha telefone fixo, ele tinha um tijolão. Então ele ia falar no tijolão lá na rua. Poxa, um tijolão, olha aqui. Ninguém mais vive sem isso, é uma necessidade.
Eu ia no banco, Giovanni e Eloá também, eu ia no banco pegar dinheiro. 1977 foi quando eu tive o meu primeiro trabalho, 77. Então, década de 70, década de 80, ainda era assim. Então eu ia no banco, eu era cliente do Banco do Brasil, eu ia retirar um dinheiro. Eu entrava na fila do caixa, ele ia lá na fichinha, aí tinha um fichário, né? Aí ele ia lá, Newton, estava a letra N, ele... Aí letra N, chegou na letra N, aí ele levantava a fichinha, virava com uma outra ficha para não desmarcar o lugar, tirava a ficha. Então eu tinha R$1.000 na conta, eu queria tirar R$100. Conta fácil, bem fácil. Quanto é que é 1.000 menos 100? Rápido? 900, muito bem. Depois vou perguntar quanto que é 7 vezes 8, hein? Ele pegava lá, eu tinha R$1.000 na conta, ele botava embaixo R$100, diminuía 1.000 menos 100, fazia a continha, 900. Eu tinha 900 de saldo. Ele me dava os R$100, botava a fichinha no lugar. Lembra disso, Eloá? Ah, você trabalhou em banco? Não era assim? Era assim. Vocês imaginam isso hoje? Olha como é que o mundo passa, como é que as coisas vão. O progresso é muito rápido, o progresso intelectual. Mas o progresso moral também caminha, com menos força, mas caminha. E quem não acompanha fica preso. E deu 9 horas, deu a hora. Eu ia contar uma coisa muito engraçada aqui para vocês. Mas dá tempo, vocês deixam eu passar um minuto, para vocês verem como é que é. Quem não quer aprender, quem não está aprendendo com a doutrina espírita está atrasado. Vai ter que aprender. Uma hora vai aprender. Isso tudo vai entrar em tudo quanto é igreja, em tudo quanto é lugar, porque é lei natural. É lei natural. Ninguém morre. Ninguém morre sendo católico, apostólico, romano, ninguém morre sendo evangélico, ninguém morre sendo espírita, budista ou mesmo materialista. Acreditando ou não acreditando, entendendo ou não entendendo, ninguém morre. E por aí vão as leis da natureza, ou lei natural. Aí eu perguntei, eu vi um senhorzinho, aqui que eu conheço, perto, num ponto do ônibus, aqui, num ponto. Aí eu falei para ele assim, o senhor vai passear? Ele estava arrumadinho, não, vou no banco, vou pagar a conta de luz. Então ele ia pegar o ônibus para ir num banco que tem lá em Vargem Grande para pagar a conta de luz. Quanto é que é a conta de luz? É muito cara? Não, 100 e poucos reais a conta. Eu pago para o senhor aqui, ó. Depois o senhor me dá o dinheiro. O senhor não tem que pegar ônibus? Eu já estou atrasado, o ônibus está demorando. Estou com medo do banco estar fechado, que já era de tarde. Eu falei, não, eu pago para o senhor aqui. O senhor quer que eu pague? Me dá aqui que eu pago. Aí abri aqui, fui falando com ele. Ele ficou calado, me olhando. Como que o senhor, ele falou para mim, vai tirar o dinheiro daí de dentro para pagar a minha conta? Entendeu, Marquinhos? Aí eu falei assim, não, eu tentei explicar. Aí ele emendou outra pergunta, ele estava com medo de eu enrolar, né? Eu não pagar, e ele falei, não, tudo bem. Eu acho melhor mesmo se eu pegar o ônibus e ir lá. Eu não quis mais, né? Eu queria facilitar a vida dele, e guardei o celular. Ele disse, não, muito obrigado, é melhor ir lá mesmo. Ele não entendeu. Foi o ano passado, hein? Não foi há 20 anos atrás, não. 20 anos atrás não tinha nem isso. Foi o ano passado agora, recentemente. Vocês estão vendo? A doutrina espírita é o mesmo princípio. Ela está aqui falando de lei natural, de lei de Deus. Veio numa época certa. E tem muita gente que não aceita. Tem muita gente que acha que isso aqui é coisa do demônio. Olha a ignorância. Tem gente que não sabe que é espírito. Não sabe de onde veio, não sabe para onde vai, fica perdido. Fica perdido. E a doutrina espírita nos mostra um rumo, um norte. O caminho é esse. E um norte seguro. Seguro, que venha ao encontro do nosso cognitivo, da nossa inteligência. É a razão e coração
caminhando junto. A gente vai parar por aqui, por cada hora. Estamos aqui, paramos aqui. A sabedoria, né? Faltou só um pedacinho, mas semana que vem a gente vê. A sabedoria dos Espíritos, não, aqui embaixo. A primeira parte desta obra. Hoje é dia 13. É elas ali que estão aprendendo. 13 mais 7. Rápido. 13 mais 7. Quanto? Está pensando quanto que é 13 mais 7. 20. Então, dia 20/1, estaremos aqui dando continuidade exatamente onde nós paramos. Tá? Foi boa a aula? Deu para a gente pegar? A senhora conseguiu pegar? Então vamos fazer a nossa prece. Fazer a prece, Dilane. Ó, elegemos o professor José Jorge, o nosso patrono. Então vamos agradecer a ele. Vai, Dilane. Vamos agradecer a Deus, agradecer a Jesus, a esses estudos, agradecer por todos. Agradecer por esta casa, pedindo ajuda para os nossos ouvintes que pede prece, aos amigos, que Jesus irradie a sua luz sobre cada que pede socorro nesse momento, que pede socorro. Peço ajuda ao Sou Altivo, patrono, guia espiritual dessa casa. E agradeço por esta casa existir. Agradeço Dona Lurdinha, Dona Cidinha, Dona Neuza e ao patrono do estudo, Seu José Jorge. Agradeço ao Senhor que façamos guardar tudo o que foi passado, que nós possamos guardar e aprender mais e mais, pois nada sabemos. Peço por todos os trabalhadores dessa casa. Peço pelos encarnados, pelos desencarnados. Peço por aqueles que já encontraram caminho, mas peço por aqueles que ainda sofrem em lugares de dores, em lugares apavorantes. Que Jesus irradie a sua luz, que vá até esses locais. Peço ajuda da Dona Ivone e do Dr. Bezerra. Que seja em nome do professor José Jorge, do Altivo, da coluna de espíritos que dirige a nossa casa de amor, em nome do amor, do nosso amor, do teu amor, Senhor, mas acima de tudo em nome do amor de Deus nosso Pai, que encerramos os estudos em torno do livro Céu e Inferno da manhã de hoje. Que assim seja.